o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Olá, estamos com o Programa Espírita Amor e Caridade e hoje falando sobre o tema Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E para a nossa conversa de hoje, temos o Ronaldo, que é do Lar de Isabel, uma das casas espíritas, aliás, a casa espírita mais antiga de Teresópolis. Até brincamos com ele, para saber se ele era tão antigo quanto a casa espírita. Ronaldo, bem-vindo ao nosso programa. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Juarez. A alegria maior é da gente, né? É a nossa, primeiro, de falar da nossa casa e da nossa doutrina e ver como que ela progrediu. Nós que somos aí dos mais antigos, nos recordamos das dificuldades iniciais e que hoje, graças a Deus e ao trabalho dos espíritas, caminha em passos cada vez maiores aqui na nossa cidade. E temos também o Juarez, que já é um conhecido nosso há muito tempo, que vai falar também, vai debater conosco, conversar, dialogar, enfim, vamos ter uma boa conversa. Só falta uma fogueira, né, para você ficar bem animada. Não precisa, né? O Evangelho é alegria pura. Já é o que anima o nosso coração. Já é o que anima o nosso coração, né? Aos telespectadores, né, mais uma vez, pedindo permissão, né, para entrarmos na casa dos nossos amigos, mas um estudo hoje, né, que nós vamos fazer, debater, a mensagem cristã, sempre mostrando o caminho que devemos seguir, e é muito importante, mais uma vez, estarmos aqui nessa conversa franca, né, com Jesus. Franca e fraterna. Né? Bom, queridos, hoje então a gente vai conversar sobre o tema brandos e pacíficos. É interessante que esse tema ele vem num momento em que a sociedade brasileira está muito envolvida nesses climas de violência, né? Não só por conta de corrupção ou das coisas que se fazem nos governos, mas a violência, como a gente vê no Rio, é faca, é tiro, pessoas que têm medo, que correm, pessoas que ficam presas em suas casas com medo de sair. Como é que a gente poderia, nesse momento de tanta violência, poder falar para essa pessoa, olha, tem calma, tem ânimo. O que você pode dizer para a gente, Juarez, assim, sobre a mensagem do Espiritismo, a mensagem do Cristo, quando ele fala bem-aventurados os brandos e os pacíficos, nesse atual momento que a gente vê, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro? Bom, como você já ressaltou, o Evangelho de Jesus nos dá a receita. Não é? Os que possuirão a terra são os brandos, aqueles que realmente trabalham a sua melhora moral íntima. Agora, também nós temos que classificar o possuir. Né? Que Jesus ele nos exorta, aqueles brandos e pacíficos irão possuir a terra. Mas nós temos que definir a questão de possuir, né, do possuído. Porque muitos querem realmente possuir os patrimônios da terra, de maneiras, outros trabalhando honestamente e outros desonestamente. E o que a gente observa é toda essa forma de violência, agressividade, crueldade que nós assistimos nos nossos dias. Mas Jesus, justamente o Evangelho dele, veio nos mostrar o caminho. É possuir a terra de uma maneira branda, pacífica, amorosa. É a gente procurar trabalhar ajudando uns aos outros e não nos destruindo uns aos outros. Então, o momento atual é um momento de profunda reflexão, realmente. Mas o caminho é o Evangelho de Jesus. No estudo que podemos fazer, tirando, extraindo desses ensinamentos e procurando aplicá-lo no nosso dia a dia. Então, a mensagem cristã, sempre atual, não é? E basta a gente realmente extrair desses ensinamentos a essência daquilo que Jesus realmente quis passar para nós. E no caso, então, e até o Ronaldo também poder
da sua contribuição, o brando, o pacífico, ele é uma pessoa que ficaria sem se posicionar diante da violência? O brando pacífico seria um bobo diante da situação, apenas para ser mais uma vítima, ou ele teria uma ação assim mais positiva de tentar diminuir a violência? O Juarez falava e eu estava aqui pensando justamente nisso. O brando e o pacífico não vem de jornal, não é notícia, mas se você prestar atenção na quantidade de instituições que cuidam de crianças abandonadas, de mães abandonadas, de casais em litígio, de processos de depressão, que existe assim uma quantidade muito grande, é o mal atual. E as instituições espíritas, principalmente, trabalham muito em cima disso, beneficiando as pessoas. E não há divulgação. A divulgação é de boca a boca, é um contando para o outro e as casas vão crescendo. Infelizmente, a gente ainda não está no momento de vender jornal ser bom, mas nós cremos com sinceridade que esse mal é muito mais divulgado do que o bem praticado. E será que a divulgação do mal passa a impressão errada? Porque as pessoas que nos assistem, elas veem os noticiários, né? A quantidade de crimes, a quantidade de roubo, a quantidade de violência, violências e preconceitos, enfim, hoje em dia está muito grande isso tudo. Então, será que se houvesse uma maior divulgação dos bens feitos pela humanidade, a gente conseguiria perceber que há uma parcela muito grande da humanidade bondosa e essa pequena parcela ela é mais ruidosa, ou seja, faz mais barulho do que de fato ela é de quantidade? O que vocês acham? Eu concordo. Sabe por quê? Você já prestou atenção no comportamento dos seres atualmente no trânsito? Como é que estão violentos? Qualquer coisa. Eu saía do escritório essa semana, um dia, estava engarrafado lá, porque existe uma quantidade de carro muito grande e as ruas são do mesmo tamanho. Não existe a compreensão disso. Tinha um senhor sozinho dentro do carro, mas ele gritava tanto palavrão porque não andava. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, calma, porque o palavrão não vai fazer o carro andar. Não vai diminuir o engarrafamento. Para aí que você está ficando nervoso à toa. Tem um pouco de paciência. E fui andando também, não fiquei não, porque eu não ouvi mais palavrão. Então, a violência divulgada vai formando essa nuvem negra. E essa nuvem negra influencia, a gente sabe da influência, aqueles que estão ainda enfraquecidos em sua vontade na prática do bem. E essa nuvem negra que ele colocou para a gente, Juarez, como é que a gente pode, como é que o Espiritismo pode ajudar a desmanchar essa nuvem negra? Diz que o bem não dá ibope, né? É uma grande realidade. Mas o nosso programa dá. A verdade é justamente levar o esclarecimento, né, às massas. E a maioria, vou dizer, o Brasil é um povo considerado cristão, não é? Várias denominações religiosas, mas todas oriundas do cristianismo, podemos dizer, como o espiritismo. É? Então, o que Jesus prega? Não é a tolerância, né? A paciência, não aí, porque a verdade, nós estamos falando da mansidão, mas uma coisa que é inimiga, podemos dizer assim, da mansidão é a irritabilidade. Ele acabou de dizer aqui agora. As pessoas se irritam muito facilmente, não é? E naquele momento, antes de se irritarem, se pudessem refletir um instante na mensagem de Jesus, olha, mais uma vez, a questão está da gente colocar no dia a dia esses ensinamentos que aprendemos em todos os tempos religiosos, seja evangélicos, católicos, enfim, espírita. Nós viemos num tempo para justamente estudar Jesus, tanto na Bíblia quanto no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é para ficar somente na teoria.
Então essa irritabilidade, ela gera também a ira. Essa que é a cólera. Aí as pessoas fogem realmente, perdem o controle. Então, o buscar e o ser manso, pacífico, é ser uma pessoa não só educada, né, podemos considerar, mas evangelizada. Qual a diferença? Porque tem a educação formal, a pessoa intelectualmente é instruída, mas moralmente, essa moral cristã é essa, é respeitar o outro, não é isso? Aliás, Jesus vai muito além, né? Ele manda até, se alguém te esbofetear numa face, oferecer a outra, não é? Vai mais além ainda. Ele realmente, pelo menos é o aconselhamento que está no Evangelho, a gente ir até perdoar os inimigos. Não é esbofetear o inimigo e tentar matá-lo. Então, se a gente procurar realmente se nortear pelos ensinamentos de Jesus e colocá-lo em prática, nós seremos mais unidos, mais, vamos botar assim, respeitosos entre a nossa convivência. Então, essa irritabilidade é o que leva à cólera, à falta de paciência. A gente fala assim, pode perder a paciência, não é? Engraçado que a gente só pode perder o que tem, né? E se tem, não perde. Justamente. Paciência adquirida não é perdido. Justamente, não é isso? Mas agora estou aqui pensando uma coisa. A gente está falando sobre o problema da violência que acontece na rua. Mas a violência que acontece dentro das famílias, dentro das casas, a violência que acontece mesmo dentro de nós. Como é que a gente pode contribuir? Como é que a doutrina espírita? Porque quem nos ouve passa por problemas. Talvez até quem nos ouça seja a pessoa que ficou irritada dentro do carro. Enfim, como é que a gente pode falar para essa pessoa que está angustiada? Olha, calma que o teu problema tem solução. Mas isso às vezes fica um pouco vago. Como que, por exemplo, no estudo sobre família, a gente pode chegar para essa pessoa e falar, olha, sua família está nessa convulsão, calma, há uma razão, há um motivo. Como é que a gente pode chegar para essa pessoa e tranquilizá-la? Bom, você falou a palavra-chave, calma, não é? Quando você se acalma e busca uma orientação superior, vem a inspiração e você consegue contornar as dificuldades. Você falava, eu me recordava de um acontecimento lá na nossa casa. Nós temos o hábito de iniciar as reuniões cantando canções preces com dois objetivos: acalmar e harmonizar a casa e divulgar a canção como oração e como ligação do ser com o bem, com a paz, com o plano superior. E uma senhora daquelas que frequentam lá, ela auxiliava uma prima que era deficiente. E elas entraram num ônibus e ela saltou e a mulher ficou para trás, a prima dela. E ela começou a ficar apavorada. Aí ela lembrou das canções preces. Aí começou a cantar Quanta Luz, aí se acalmou. Aí parou um ônibus e perguntou para o motorista, como é que eu faço? Ele falou assim, não, a senhora não se preocupa, a senhora vai para a garagem, que o ônibus vai chegar no ponto final e vai trazer ela para a garagem. Aí resolveu o problema dela. Ela não se alarmou. Conseguiu encontrar de maneira prática a consolação. Olha o desesperado dentro do carro, a diferença de comportamento. Que então o que vai definir a pessoa não é tanto o que acontece em torno dela, mas é como ela se deixa influenciar por aquilo que acontece. É isso aí. E o que nos influencia agora é o final do nosso primeiro quadro, porque a gente atua com brandura, com pacificidade, mas o tempo ele é próprio das regras. Queridos, nós vamos agora para o comercial e já voltamos com o programa Espírita Amor e Caridade. Fique conosco. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, Padaria e Lanchonete, Açougue, Bebidas em geral,
frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Eu posso ver alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra? Evelina, estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. E certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. A gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo há 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Vera, você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes do médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de contas. Fora daqui, assassino! Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar e a Vida Continua. Inspirado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Voltamos com o programa espírita Amor e Caridade e hoje conversando sobre o tema Os Brandos e Pacíficos com o Ronaldo e com o nosso amigo Juarez, que estamos aqui conversando e você tem podido então ver, perceber que o brando e pacífico ele é você, mesmo que você não perceba. Ronaldo, nessa questão de sermos brandos, de sermos pacíficos, você citou o exemplo desse motorista que ficou nervoso, e a gente pôde conversar sobre as questões familiares, mas como que a gente pode trazer, em termos assim práticos do dia a dia, porque as pessoas querem respostas. Como é que eu posso me tornar brando, efetivamente brando, diante da mentira, diante da fofoca, porque são coisas que nos magoam profundamente? E Marcelo, a primeira coisa é você saber a verdade. Ficar em paz, sereno. Entender que quem falou não sabe proceder de outra forma. O princípio do perdão, que é uma das formas de ser brando e pacífico, é você entender que, como diz Emmanuel, quem pratica o mal é porque ainda não pratica o bem. A partir do momento em que você começa a praticar o bem, a energia do mal não faz mais parte de você. A gente não consegue mais dar passos para trás, né? Você só caminha para diante, para frente. Assim é o processo de evoluir, não é? E nesse caso, Juarez, pegando o que ele está falando para nós, né, sobre o conhecer a verdade, acima de tudo buscar conhecer a verdade, a gente não pode entender que o indivíduo que é violento, na verdade, ele é mais ignorante do que o que ele é mau? Na realidade, o mal ele ainda é praticado por ignorância, por desconhecimento do bem. Então, aquele que já conhece o bem e compreende isso, então ele já tem um coração já pacificado de compreender o estado evolutivo do outro. Ele ainda não compreende o bem que nós compreendemos. Então, por isso que a gente consegue superar muitas vezes uma ofensa. Aquilo que há pouco eu citei passagens evangélicas de Jesus, o que é oferecer outra face é compreender que o outro ainda está num estado inferior de entendimento, de compreensão. Mas ele, como diz o Ronaldo, ele vai evoluir, ele vai compreender mais tarde, não é? Que a atitude que ele hoje toma não é coerente, não é correta.
dele ofender, dele magoar o seu semelhante. Não é? Então, tudo é uma questão de aprendizado, de evolução. Então, aquele que já entende mais, compreende mais, é o que ele falou, tem que perdoar. Então, seria como se a gente olhasse o outro como sendo uma criança mimada, que faz a birra, que faz a manha, mas que a gente não fica com raiva de um filho ou de um neto que faça birra. A gente compreende que ele está numa idade diferente da nossa. Justamente, é a imaturidade espiritual, podemos dizer assim, não é? Então, nós espíritas, nós compreendemos isso, e ainda em grandes situações da nossa própria vida, somos ainda imaturos espiritualmente. Isso que você falou é muito importante. Ele colocou então para a gente, Ronaldo, a questão da imaturidade, a imaturidade espiritual. Como que a gente pode perceber em nós essa imaturidade, até porque às vezes somos nós a ficarmos no carro, se a gente não xinga, talvez até por vergonha, mas a gente buzina, a gente fica assim, pensando mal. Como é que a gente pode reconhecer essa imaturidade em nós? Você falou, com os nossos atos. Agora, para reconhecer em nós o erro, tem uma das recomendações da doutrina espírita, é a reflexão, a autoanálise. É você pegar as orientações crísticas e olhar você dentro daquilo e como eu estou agindo na minha vida. Eu estou certo, eu estou errado? A minha forma de trabalhar, de criar meu filho, de meu neto, minha esposa, meu marido, a forma que eu lido com o público, eu estou sendo cristão? É uma forma. Você está buscando no maior, porque o Cristo, ele é o mestre. Então o mestre ensina, e o que ele ensina, a vinda dele para nós foi modelo. Então, tem que copiar. E nessa questão dele ser modelo e guia, né? Há uma questão no Livro dos Espíritos que debate muito bem sobre isso, que Jesus, ele é o modelo e guia da humanidade. Mas exatamente por causa disso, Juarez, ele não estaria muito distante de nós, porque as pessoas ficam assim, eu sou humano, eu sou pequeno, Jesus é o mestre. Será que essa distância que as pessoas colocam não dificulta também trazer o Cristo para o nosso dia a dia? Como é que a gente pode vencer essa barreira? Realmente temos que nos esforçar, não é? Agora, ser como o Cristo no nosso estágio evolutivo, não. Mas ele é o exemplo a ser alcançado, a ser atingido. Então nós estamos num patamar ainda bem inferior. Mas nós podemos não ser esse amor como Jesus tem, né? O amor incondicional, mas nós podemos ter um amor verdadeiro para aquelas pessoas que já convivem conosco, não é pelo menos isso. Então começar a exercitar esse amor, não é? E sermos, na realidade, um bom Juarez, um bom Marcelo, um bom Ronaldo, porque ele sempre se assemelha. Por exemplo, nós temos um grande exemplo na doutrina espírita como médium, que é o Chico Xavier, não é? Mas todos os médiuns gostariam de ser e ter a potencialidade do Chico, mas ninguém quer assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade, não é? Mas então, na realidade, eles são exemplos, são espelhos que devemos realmente seguir. Então, mas Jesus deixou no seu Evangelho um caminho. É claro que não é de uma hora para outra que vamos nos transformarmos, mas temos que dar os primeiros passos, não é? Então, Jesus é o exemplo maior, né? E um dia, com certeza, alcançaremos um estado de plenitude, onde amaremos a humanidade como Jesus ama. Mas vamos começar a amar aqueles que estão bem próximos de nós, aqueles que convivem conosco, no nosso dia a dia, não é verdade? Então, é esse exercício que nós vamos realmente estar procurando seguir os ensinamentos de Jesus, que é o amar-nos uns aos outros. Perfeito. Mas, Ronaldo, quem está falando da família? Quando a família nem sempre é aquela coisa bonita que a gente gostaria que fosse. E tem problemas, é normal, o pai com o filho, o genro com a sogra, isso vira até motivo de piada. Como é que a gente pode trazer para a nossa família essa pacificação? Porque a gente só vai conseguir pacificar o mundo lá fora, pacificando o nosso mundo interior. Como é que na família a gente vai poder chegar e pacificar o ambiente familiar?
Ô Marcelo, uma das boas coisas que se faz é o culto do Evangelho no lar, onde você, ao torno de uma mesa, com a sua água, a jarrinha de água ali para ser fluidificada, estuda o Evangelho de Jesus, e nós temos o hábito de perguntar aos familiares aonde foi que nós erramos naquela semana. Isso cria uma intimidade grande com os filhos, com o neto, com a esposa, porque você se coloca como eles, você não é o carrasco. Aí depois você começa a falar que você errou, que você fez aquilo, e vai corrigindo as coisas, mas com a inspiração do Evangelho. E certamente, puxa vida, Jesus nos prometeu que se nos reuníssemos em seu nome em um número acima de 2, não é? Ele se faria presente. Lógico que nós estamos ali inspirados, todos nós inspirados por ele, por aquela espiritualidade que trabalha na divulgação do bem e da luz. Então, nesse caso, a sua sugestão, que com certeza também é do Juarez, que é a sugestão do movimento espírita, é a prática do culto do Evangelho no lar. Sim, inclusive é uma das tarefas que está se propondo agora o nosso 13º Conselho, de unificação, Conselho Espírita. São tantas siglas, Eu me perco nisso, eu não sei falar esses nomes. O importante é saber falar sobre o espiritismo, as siglas se perdem. Uma das metas agora é nós massificarmos nas casas a divulgação do culto do Evangelho no lar. Tem um folheto de orientação de como faz e o resultado é sempre muito bom. E no caso, Juarez, por exemplo, ele falou que nas casas espíritas aqui de Teresópolis, de Guapimirim, há essa preocupação de agora intensificar que os espíritas eles façam o culto do Evangelho no lar. Mas e nas casas espíritas? Como é que se procede esse atendimento a essa pessoa que está necessitada? Ele está sofrendo muito a violência do mundo, ele quer um amparo, quer um colo para poder falar. Existe algum tipo de atendimento, algo que a pessoa possa encontrar na casa espírita para tentar abrandar as suas dores? Sim, todas as casas espíritas que eu saiba aqui em Teresópolis e Iguapi, tem um pessoal, né? Nossos irmãos preparados para o que nós denominamos atendimento fraterno. É a pessoa que chega e eu gostaria de ser atendido fraternalmente. Isso é voluntário, né? Voluntário. Não é a pessoa que queira ser atendido fraternalmente. E aí tem um local reservado onde a pessoa vai ouvir e vai realmente procurar abrandar, né, as preocupações, que a orientação sempre é pautada por Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Não é? E na realidade, nós muitas vezes, diante das aflições da vida, das dificuldades, nós esquecemos um pouco de nos ligarmos a Jesus. E Jesus já, há muito tempo, né, mais de 2000 anos, já se colocou à disposição para toda a humanidade. Olha, quando vocês estiverem andando sobrecarregados, oprimidos, em sofrimentos, enfermos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então é importante esse convite do Cristo. E para isso tem que haver o recolhimento, a prece, a meditação, não é verdade? Então esse nosso irmão, ele é acolhido, não é? Abraçado pela espiritualidade e mostrando a ele um caminho, que muitas vezes o problema não vai ser solucionado, mas a doutrina espírita, ela tem o objetivo de justamente orientar o indivíduo para que ele faça a mudança dele. Não é? Então eu tenho aqui um exemplo para poder contar, o Ronaldo aqui me permita. É uma senhora que chegou assim em nossa casa, muito aflita, com problemas familiares, difícil de solução, e ela foi convidada para se
enganjar no trabalho da casa espírita. Ela foi para a cozinha, trabalhar para as crianças, trabalhou na evangelização e ela realmente se engajou. E passado aí um período, um ano e pouco, eu vi ela tão feliz, né? E perguntei, fulano, e aí os problemas? E ela me respondeu assim, olha, Juarez, os problemas continuam mesmo, mas eu mudei. Igual aquela propaganda, né? A voz, mas os cabelos, quanta diferença. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. É a visão, é a mudança da maneira de você ver as dificuldades da vida. Que as dificuldades faz também o nosso crescimento espiritual. E a dificuldade acaba também fazendo com que a gente reaja negativamente a elas e desenvolva, acabe contaminando o outro nessa questão de violência, de raiva, porque a gente começa a falar um monte de besteira e aquilo contamina o outro, quando a gente vê, está todo mundo berrando sem entender a razão, o motivo, mas se houvesse aquele momento de fazer o silêncio, né? De pegar o evangelho, não, vou dar uma lida nele agora para poder me acalmar. E o que não nos acalma é porque o bloco está chegando ao fim. Esse tempo ele não é brando conosco. Queridos, vamos para mais um intervalo no nosso programa Espírita, Amor e Caridade e já voltamos. Fique conosco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Abra seu coração. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Muitas vezes mal interpretado, outras tantas desprezado e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de Mestre, mas não aceitamos que ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que ele é médico das almas, mas não seguimos suas prescrições. Dizemos que ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito. Pense nisso. E se deseja se dar essa oportunidade e não sabe por onde iniciar, comece por conhecer a proposta de renovação moral trazida pelo Mestre de Nazaré.
Jesus dividiu a história da humanidade e seus ensinamentos têm a lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, orientar-nos por suas sábias lições é uma questão de inteligência. Afinal, ele conhece o caminho que nos conduzirá na direção da felicidade plena que tanto desejamos. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seu coração magnânimo acolhia todos aqueles que o buscavam, com desejo sincero de aprender. Seu abraço de luz envolvia as almas sedentas de paz. Seus sábios ensinamentos são atuais e capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros. Seu convite é ao amor e à instrução, as duas asas que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva. Pense nisso e destrave as portas do seu entendimento. Olá, voltamos com o programa Espírito, Amor e Caridade, hoje conversando sobre o tema brandura e pacífico. Você tem percebido que nos 2 blocos anteriores, todas as questões que envolvem o ser brando, o ser pacífico, não é só na rua, mas é em casa também. Mas aí fica uma questão. Juarez, como é que a gente pode, então, falar para as pessoas que nos ouvem o seguinte: tudo bem, eu estou me esforçando para ser uma pessoa boa, mas eu não consegui. O que vai acontecer comigo? Eu estou destinado ao quê? A um mundo de sofrimento? Eu não vou para canto nenhum? Para onde que eu vou se eu não for uma pessoa boa? Se eu não me tornar um brando, um pacífico? Bom, naturalmente, esses não estarão excluídos do amor de Deus. Não é? Herdarão a terra, mas vai levar um tempo maior de aprendizado. Essa que é a grande realidade. Então, aqueles que não alcançarem esse estágio de brandura, de amorosidade nessa existência, terão outras existências, inúmeras, infinitas, até alcançar esse estágio. Então ninguém está livre de ninguém ser está feliz. excluído da felicidade. Deus, assim, ama todos os seus filhos e dá oportunidades iguais a todos. Então aqueles que não alcançarem nessa existência, com certeza, alcançarão nas próximas. É porque a pessoa que está nos vendo agora está pensando: aqueles garotos que estão cometendo crimes no Rio, esses assassinos em série, eles um dia também vão herdar essa terra da mesma maneira que uma pessoa que já se dedica à obra do bem hoje em dia? Diríamos que vai depender, né, dele. Né? O tempo, do né? tempo. Como a Terra está num processo acelerado de transformação, de melhoria, né, moral, que será instalado aqui, é aquela passagem que eu citei agora há pouco, que está lá até no Apocalipse de João. Né, que o que diz lá Nova Jerusalém? Né? Que esses, então, pacificados, amorosos, brandos, herdarão a terra. Aqueles que não alcançarem esse estágio não terão condições, padrão vibratório, podemos dizer assim, de permanecer aqui. Mas, como disse Jesus, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, haverá chance de felicidade para todo mundo. Para todos. E nesse processo, então, Ronaldo, nesse processo, como é que você pode explicar também, adicionando mais informação a isso que o Juarez trouxe para a gente? Eu estava aqui pensando, a doutrina espírita, ela é aberta pra caramba. Ela não existe o proibido, o não, mas existe um determinismo. Que é qual? Nós fomos criados para sermos felizes no seio e na paz do Criador. O feliz, ele é uma pessoa branda e pacífica ou uma pessoa irritada? Tranquilamente que ele é brando e pacífico. Por isso que ele é feliz. Por isso que ele é feliz. Por estar em estado perene em comunhão com o bem, com aqueles que praticam o bem. Uma lei que funciona pra caramba, que a gente estuda na doutrina, é a lei da afinidade. Essa sua colocação é bem interessante porque
Pegando as informações que vocês dois nos trouxeram e que as pessoas estão em casa assim pensando, se há uma afinidade, se há uma lei, e essa lei é uma lei divina, então não é à toa que eu estou vivendo em um atual momento da Terra em que eu convivo com tantas pessoas, com tantos problemas, com tantas dificuldades, que às vezes até me tiram desse meu estado de brandura, de pacificidade. Ou seja, ninguém está aqui à toa, então. Correto. Necessariamente, você está experimentando esse tipo de convivência, ou espiando ou aprendendo. E qual seria a diferença entre espiar e aprender nessa questão de conviver com alguém que nos exige doses maiores de paciência? Espiar, você corrige um engano do passado, de uma outra vida, numa circunstância semelhante. E aprendendo, você está sendo provado, você está passando pelo aprendizado. E no caso, então, Juarez, pegando o que ele colocou para a gente, essa questão de me preparar para uma vida futura, como é que hoje eu, na minha condição humana, de professor, o outro que é engenheiro, o outro que é médico, a dona de casa, a pessoa que está aí vivendo, está desempregado, está na sua dor, como é que ele pode se preparar para ter um futuro com uma expectativa dele ser brando, dele ser pacífico e do mundo ser melhor? Bom, primeiro ele tem que procurar se conscientizar, que é o que eu acho que está faltando, em grande parte, né, da humanidade, é a conscientização do ser imortal, imortais que somos. Porque aí nós vamos passar a ter uma visão de futuro além de tudo. Essa que é a questão. Porque nós, a nossa existência, a nossa vida, ela não começa no berço e não termina no túmulo. Ela continua. Então, quando nós ampliamos a nossa visão de vida, além do túmulo, nós, primeiro, temos mais, conquistamos mais essa brandura, a resignação diante das dificuldades da vida e, consequentemente, nós vamos suportar mais todas essas aflições, todas essas dificuldades, sabendo que nós continuaremos a viver e retornaremos ao palco das existências. Mas isso não pode fazer a pessoa ficar assim meio... eu vou deixar para a próxima vida então, essa tão complicada, já tem que acordar cedo todos os dias, vou deixar para a próxima para tentar ser feliz ou mais harmônico ali. Não pode fazer isso também nas pessoas? Pode, ele vai perder o trem que parte para o planeta de regeneração. É a única coisa que vai acontecer. Ele, com certeza, eu já citei aqui a passagem evangélica, que na casa do Pai há muitas moradas. Esses espíritos recalcitrantes, os que não querem se transformar, conquistar essa brandura, terão oportunidades, sem dúvida, mas num mundo condizente com o seu estado primitivo ainda. Né? Esse estado bélico, violento, que nós já comentamos aqui. Ele terá oportunidades também de se abrandar, naturalmente com dificuldades maiores, com expiações mais dolorosas. E no caso, Ronaldo, já que a gente tem chance de ser feliz e a felicidade é um destino para todos nós, por que então Deus não fez assim, por estalo, nos fez felizes logo na primeira encarnação? Por que a gente tem que passar por tanto sofrimento? Olha, a primeira resposta que vem é que ficaria muito fácil. Não é? Qual seria o nosso mérito? O que conquistaríamos se já estava tudo feito? Eu me recordo de um amigo meu que estava passeando na Europa e encontrou uma brasileira. E a brasileira, ele foi lá para conhecer o campo, o rural. Aí ela, você veio ver aqui? Você veio. Aqui é uma maravilha. Aí ele falou assim, não, mas eu prefiro no Brasil. Ela, por quê? Porque aqui está tudo feitinho, a gente não tem que fazer nada. Lá está tudo por fazer. Lá eu tenho a possibilidade de aprender. De aprender, de criar e de ser. Entendeu? Eu acredito assim, o Marcelo, no trabalho individual para o crescimento que necessariamente a nossa consciência nos chama. No outro dia eu estava estudando lá na reunião que nós conversávamos ali fora dos suicidas, que as casas espíritas, graças a Deus, em Teresópolis, tem uma reunião específica
Fala um pouco mais sobre isso, porque esse é um problema grave que atinge as pessoas, que atinge as famílias, e as pessoas às vezes ficam querendo encontrar uma consolação, porque isso é uma violência muito grande que atinge a família em cheio. Como é que se dá essa reunião para as pessoas poderem saber mais sobre isso? Olha, essa reunião é uma coisa simples. Nós estudamos um livro que foi psicografado pela Ivone Pereira, por um espírito chamado Camilo Castelo Branco, e a gente vai lendo. Tem semana que só consegue ler um parágrafo, aí na outra lê 2 páginas, e vai se vendo os exemplos e o desenrolar da vida de um desencarnado pelo suicídio. Para os que ficam aqui, também o sofrimento que ele proporciona. E o trabalho visa justamente ampará-los, para que eles entendam a gravidade do ato que cometeram e se candidatem a uma nova vida, onde passarão pela mesma dificuldade que fracassaram, acrescido do resultado da vida anterior. Para os que ficam aqui, a Casa Espírita tem aquele trabalho inicial que o Juarez bem falou, do atendimento fraterno, de onde as pessoas chegam aflitas, meu Deus, desesperadas, desequilibradas, às vezes até enganadas. Já chegou lá na nossa casa uma senhora que o filho tinha desencarnado pelo suicídio e 15 dias depois, numa reunião em um médium, uma média, vamos falar assim, o filho escreveu uma carta para ela e era uma pessoa de posses. Aí, qual é o papel de quem está conversando com ela? Esclarecer, né? Abre os olhos. É um ato muito violento, a senhora toma cuidado. E ela ficou aborrecida comigo, que ela acreditava de verdade que a carta foi psicografada, foi ditada pelo filho. Nós colocamos o nomezinho dele lá no livro de intercessão, o nome dela na caixinha lá de atendimento espiritual e trabalhamos para ela, pedindo a Deus. Esse tema do suicídio é um tema muito delicado. Haverá um programa sobre esse tema para que a gente possa levar isso com mais detalhes um pouco mais à frente. Me convido. Sim, óbvio. Aí vamos convidar mais pessoas para poder falar, porque é um tema muito, muito delicado. Juarez, então a gente conversando sobre a questão de ajudar as pessoas a se tornarem mais brandas e mais pacíficas. O atendimento fraterno, que foi colocado muito bem por nós aqui no programa, como é que ele fica? A pessoa ela vem, vai ter alguém incorporando algum espírito para conversar, a pessoa tem que vir com roupas especiais, tem que tomar banho, ou basta ela chegar na casa e ver que tem alguém que se propõe a ajudá-la. Como é que é esse esquema que acontece nas casas? Não, é só a pessoa chegar, não é? Na casa espírita, sempre tem um pessoal da recepção, não é? E ela se dirigia a uma dessas recepcionistas das nossas casas espíritas e dizer que gostaria de conversar com alguém. Um atendimento fraterno. Um atendimento fraterno. Não é? E aí essa pessoa é conduzida a um local particular, que muitas vezes a pessoa está naquela dificuldade de poder conversar. Então, é particular e ela vai ser atendida por essa pessoa. A questão do atendimento, vai ouvi-la, não é? Normalmente a pessoa naquele instante ela vai desabafar, conforme comentamos, ela vai fazer uma catarse, vai passar a sua dificuldade, o seu problema, a sua aflição que esteja passando a sua situação. Será orientada, não é? À luz da doutrina espírita. Com certeza toda uma assistência espiritual e sendo detectado na conversa, no diálogo fraterno, uma perturbação, uma influência espiritual negativa. Isso, no caso, essa influência espiritual negativa e aquilo que a gente no Espiritismo estuda com o nome de obsessão. Perfeito. Então, a gente pode entender, então, que influência espiritual negativa, ela é uma obsessão. Com certeza. E será orientada
o nome dessa pessoa, ela vai deixar com o endereço e será dado os dias de frequência para essa pessoa vir à nossa casa para iniciar um tratamento que nós chamamos de desobsessão. Que é fazer essa desmagnetização, cortar essa influência negativa. Essa influência negativa. Ronaldo, então a gente tem conversado no nosso programa falando sobre essa questão desse homem que enfrenta problemas, enfrenta dificuldades para tentar ser uma pessoa boa. Qual seria, afinal, o benefício de tanto esforço para a pessoa tornar-se uma pessoa branda, uma pessoa pacífica? Ô Marcelo, você pode olhar por você. O teu vizinho, o que ele acha de você? Barulhento. Não é só barulhento, mas uma pessoa boa, uma pessoa fraterna. Quando ele tem algum aperto, o Marcelo está lá, fulano, está precisando de alguma coisa. E o benefício de quem faz isso, ele de imediato é o anoitecer. Ele vai dormir, em 2 minutos ele está dormindo. Ao contrário daquele que é violento, que é barulhento, mas barulhento negativo, né? Não é um barulhento bom. Daquele mau vizinho, mau companheiro de trabalho, mau colega, mau amigo, mau jogador de futebol, que é violento. Ele não tem paz. Ele não consegue. Se ele começar a refletir o que foi o dia inteiro dele, aí ele não consegue dormir, tem que buscar lá o recurso de um comprimidozinho que vai lhe tranquilizar. E quando que o bom, e o pacífico e o manso, o comprimido dele é a prece que ele faz, agradecendo a Deus aquele dia que ele teve, o quanto ele pôde produzir pelo bem, para que esse bem passe a ser uma constância na vida dele. Aí, às vezes não dá tempo de terminar a prece. Ele dorme imediatamente. E dorme envolvido em boas vibrações. Automaticamente ele tem um sono leve, tranquilo, calmo e acorda cheio de disposição e faz outra prece, agradecendo tudo isso e pedindo um dia produtivo no bem. Aí ele é feliz. Juarez, aqui no SEAC, como é que as pessoas que vêm aqui elas podem encontrar esse momento de pacificação? Porque se a pessoa é branda, ela é pacífica, do lado de fora o mundo não é brando, não é pacífico, nas casas espíritas ela encontra esse momento. É só vir aqui, é só tomar água fluidificada, depois ir embora, ou tem que haver um comprometimento consigo mesmo? Essa é a proposta da doutrina espírita, né? É uma proposta que é induzir ou conduzir ao indivíduo a essa busca interior, né? A reflexão de que as mudanças na vida dele é ele mesmo que vai proporcionar, através da sua maneira de ver, de direcionar. E a doutrina espírita nos mostra esse caminho, não é? Dessas interrogações, dessas questões. Aqui, realmente, não só a nossa casa espírita, a SEAC, como a Isabel, a Redentora, e tantas, Deolinda Amorim, as casas espíritas de Teresópolis. Então, nós sempre temos reuniões de harmonização vibracional, que nós temos aqui em nossa casa, reuniões doutrinárias com passes, né? Magnéticos, com água fluidificada, e principalmente com o Evangelho de Jesus. Porque é importante que o indivíduo, ele próprio, se enriqueça, ele próprio se alimente, para que ele não tenha necessidade de alguém para conduzi-lo. Ele em si mesmo, ele tem essa condição. Toda a riqueza está dentro dele. Então, ele precisa descobrir esse grande tesouro que está dentro de cada um de nós. Esse grande tesouro, essa grande pérola, é o amor, que Deus realmente colocou dentro de cada um de nós. É preciso nos descobrirmos. Essa que é a realidade. E ao nos descobrirmos, a gente se entende como filho de Deus. Com certeza. E o que também nos entende é que, infelizmente, o programa está terminando.
E eu agradeço demais aos dois a participação. Com certeza as pessoas ficaram assim premiadíssimas, porque é um tema que é um tema tão caro ao coração, que é poder discutir sobre brandura, sobre pacificidade, em que a gente pôde falar para as pessoas assim ao coração delas. Ronaldo, fica as nossas câmeras para você poder, as suas últimas palavras, falar um pouquinho do Lar de Isabel, o horário de reunião, quando tem reunião, o endereço, para as pessoas poderem ir lá conhecer o seu trabalho na casa. Bom, nossa casa funciona junto ao Asilo dos Velhinhos, ali nas Pimenteiras, né? É Rua Doutor Oliveira, 321. Mas a referência mesmo é o asilo, né? As reuniões públicas são sábado, 10 horas da manhã, que é a palestra e os passes e a água fluidificada. E segunda-feira, a mesma coisa. Aí tem durante a semana diversas reuniões de estudos e evangelização. Temos um trabalho de distribuição de uma sopa maravilhosa, que o cozinheiro é bacana. Aliás, o cozinheiro está aqui presente. Isso é brincadeira, isso aí é porque tem uma equipe... Eu já provei. Tem uma equipe grande e eu digo que eu sou o cozinheiro, que todo mundo elogia a sopa do Ronaldo, mas na verdade elas que fazem, que eu só boto na panela, elas fazem tudo. E a casa, né, tem esse atendimento fraterno que a gente atribui assim a um grande trabalho. É uma coisa de muita importância na casa, onde a pessoa se sente acolhida, é uma das formas dela ficar na casa, sentir que a casa também é um ombro onde ela pode chorar. E que faz falta hoje em dia, né? Não é? E o carinho e a atenção que ela necessita naquele instante. Muito obrigado a você. Eu que agradeço. Juarez, também, para você, esses momentos para você poder se despedir, falar do trabalho da casa. Agradeço sempre pela oportunidade da gente estar aqui conversando, né, a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. As nossas reuniões públicas são às quartas-feiras, às 20 horas. Não é? Temos também a reunião pública sexta-feira, na parte da manhã, conforme ele já ressaltou, é um estudo, uma vibração e preces para os toxicômanos e suicidas, na parte da manhã. Temos a parte da tarde, às 5 horas, que é essa reunião que agora me referi, de harmonização vibracional, né? Que é dirigida pelo nosso companheiro Paulo Iacati, com músicas e depois passes magnéticos. Né? Enfim, domingo, é a reunião pública, com convidados também para a palestra, de 10 horas da manhã, quer dizer, tem um coral, tem a apresentação sempre do coral da nossa casa, né? O coral SEAC, e às 10h30 o início da nossa palestra, com encerramento das 11h30 e também em seguida os passes magnéticos com água fluidificada. Então, queridos, vocês estão vendo que o que não falta é oportunidade de você encontrar a consolação que você precisa para os seus problemas. Busque encontrar uma casa espírita mais perto da sua casa. Nós não fazemos disputa de pessoas, nós queremos que todos sejam acolhidos e amparados nas suas dores e nos seus sofrimentos. O programa Espírita Amor e Caridade se despede de vocês, desejando fartura de bênçãos, para que vocês sejam pessoas melhores, mais brandas e mais pacificadas, porque o importante não é desejarmos um mundo melhor para nós, é desejarmos-nos melhores para o mundo. Fique com Deus e até o próximo programa Espírita Amor e Caridade. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.